João capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Bom, nós sabemos que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Crês tu isso? Isso me chamou a atenção, porque quantos já ouviram falar de Cristo, na verdade? Quantas pessoas já falaram, já propagaram o Evangelho, e devido a algumas coisas terem acontecido, elas se perderam em meio a pensamentos, em meio a tribulações, em meio a coisas, acontecimentos vieram, e elas pegaram essa palavra e ficaram em dúvida. Mas eu gostaria de dizer para os amados, que Jesus, ele continua sendo a ressurreição e a vida. Glórias a Deus. Antes de tudo, eu gostaria de falar, sobre o nosso Cristo, é algo muito interessante. Ele é a própria essência da vida. Ele é a essência, ele é a própria vida. Jesus é a vida. E as pessoas estão morrendo por quê? Porque elas não estão com Cristo. Elas estão morrendo porque Cristo ainda não entrou nela. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Glórias a Deus. Então nós temos aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus falando assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Deus. Essa própria essência da vida que é Jesus. Você já refletiu acerca dos ensinamentos de Jesus? Se você parar para pensar, cada ensinamento grandioso que ele tem na nossa vida é tremendo. Você já parou para pensar nos milagres que Jesus, e das coisas que ele perguntava quando ia fazer o milagre? São coisas que você fala, não, Jesus está brincando, Jesus está fazendo algo, isso é tremendo. Nunca houve pessoas sendo curadas desse jeito. Ele, mas você quer ser, o que você quer? Eu quero ser curado. Seja curado, cospe na terra, faz um lodo, põe no olho, cara é curado. E quantas outras coisas Jesus mostrou, para a humanidade, que ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é esse Deus que pode dizer assim, eu sou. E ele, quando começou a falar assim, eu sou, e ele, quando começou a ministrar quem ele era, através das suas atitudes, através do seu amor para com todos, que as pessoas começaram a se quebrantar diante de Jesus, falar, não, realmente, este é o Filho de Deus. Aí vieram os homens e mataram. Vamos acabar com essa graça, vamos acabar com isso. Meu amado, se você não sabe, Satanás, ele está louco para ver você morto, ele está louco para ver você caído, mas Jesus, ele não quer isso na sua vida. Fala assim, morte não, fala morte não, vida eterna. É vida eterna com Cristo. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida, e aquele que esteja morto, ainda assim vai viver. Nele você vai ter vida. E é isso que eu quero que você saiba. Em Cristo você tem vida. Então não mais morte, A morte, o inimigo, ele quer isso na sua vida. E aí vem, todos eles tentam matar Jesus, mas nem a morte pôde prender. Glórias a Deus. Há um Deus assim. Você já ouviu falar de um outro Deus assim, que a morte não pôde detê-lo? Me fala um Deus fora Jesus, um outro engrandecido pelos homens, que diz, olha, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus. Me fala um outro nome. A gente não tem, a gente não consegue ver. Me fala um outro que disse, pode dizer assim, olha, a morte não vai ter domínio sobre mim, que ressuscitou, que todos puderam ver. E quando nós podemos olhar lá em 1 Coríntios capítulo 15, a gente vê tantas pessoas que viram Jesus
quando ele ressuscitou. Puderam contemplar Jesus, puderam falar de Jesus, puderam dizer: realmente esse é aquele que diz que ao terceiro dia iria ressuscitar, e ele está aqui em nossa frente. E aí eles começam a falar, e eu dei glórias a Deus, porque não foi somente isso. Em Mateus capítulo 27, você vai ver um texto e que diz assim, que quando Jesus, ele ressuscitou, os mortos saíram também dos sepulcros. Houve ali ressurreição juntamente com ele. Pessoas se levantaram dos sepulcros, e eu falei: Jesus é maravilhoso, que coisa tremenda. Fica imaginando alguém que você sabe que morreu, e de repente está aí andando pela rua, e você fala: ué, esse fulano estava morto já? Foi exatamente isso, aquele tempo, meu amado, onde as pessoas começaram a ver realmente o que eles tinham feito, o que eles fizeram com Jesus. Jesus, nos dias de hoje, ele está sendo o que para nós? O que nós estamos fazendo com Jesus? O que você está fazendo com Jesus? Ele é o Filho de Deus, e a Bíblia deixa claro isso, e nós temos ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então, amado, receba-o, porque ele é a vida, e você sem vida, morte. Há muitas pessoas, você já parou para pensar, pessoas que elas andam, elas têm nome de que é vivo, mas elas estão mortas. Elas é uma pessoa que trabalha, mas ela está morta. Ela é uma pessoa que faz suas coisas, mas ela está morta. Sabe por quê? Porque a vida ainda não entrou nela. E Jesus, quando entra na vida de todo ser humano, quando ele entra, a tendência nossa é mudar, é querer, é desejar estar mais perto dele, é desejar estar mais próximo de Deus, mais ainda. Eu quero mais, eu quero mais. O que o Senhor tem para mim? Eu tenho batismo no Espírito Santo. Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. O que você tem mais? Eu quero que você saiba das coisas do alto. Eu estou sonhando estar lá com o Senhor. E isso, meu amado, quando você tem Jesus na sua vida, é impossível você ficar: sabe o que é? Será que eu canto? Será que eu vou para a igreja? Será que Jesus merece isso? Será que, né? A gente fica assim. Meu amado, Jesus, ele é a ressurreição. E essa ressurreição, e ele fala mais, olha, além do eu sou a ressurreição, ele diz assim: e a vida. Eu posso te tirar desse estágio de morte, desse estágio em que você não sabe o dia de amanhã, em que você está olhando e está empurrando com a barriga para poder sobreviver mais um dia, esperando que as circunstâncias mudem por si só. Jesus fala: você não precisa disso, você não precisa viver desse jeito, você não precisa viver em uma escuridão, porque aí você vai ver que Jesus, nesse texto, havia, o que aconteceu nesse texto para Jesus falar isso? E eu vi aqui algo muito maravilhoso, mas esta palavra me chamou a atenção, em que Jesus falava assim: eu sou a ressurreição. Aconteceu algo muito maravilhoso ali. A gente vê o que? Em Betânia, uma família, né, de Lázaro, o Lázaro, a sua irmã Maria, Marta, ambos, antes, outrora, era uma família totalmente, desequilibrada, totalmente. A gente vai ver por Maria, né, a mesma que enxugou lá os pés de Jesus, lá jogou os perfumes lá, os aromas e tal, e enxuga com os cabelos, e ela se converte a Jesus. Outrora era vergonha, hoje uma pessoa totalmente honrada por Jesus. E eu fico pensando que aquela casa estava totalmente desorganizada,
Aquela casa estava totalmente, cada um por si, fazendo sua vida. Mas agora Jesus passa por aquela família, e onde Jesus passa, a casa que Jesus passa, meu amado, é impossível ela ficar desorganizada. Se Jesus está passando na sua casa, Ele vai pôr tudo nos eixos, tudo certinho, tudo vai ficar certinho, vai ficar bom para se viver. Vai ter clima para você chegar em casa, vai ser o teu lar, não vai ser mais agora uma casa. Você vai chegar, eu vou para o meu lar, é diferente. Agora ali é o meu cantinho, que eu tenho paz. Existe paz quando Jesus vem. E eu quero que você entenda que ali, uma família em que Jesus o amava. Jesus amava aquela família, amava aqueles irmãos, mas era preciso acontecer alguma coisa. E Jesus queria realmente mostrar, não só para as pessoas, que Ele é Senhor, como também para aqueles amigos dele, que eles acreditassem que Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a própria vida. Aquela família, nada mais, nada menos, começa-se o quê? Com uma enfermidade. E enfermidade ninguém quer. Enfermidade eu não quero, você não quer, nós não queremos, mas começa ali uma enfermidade. E ali Jesus sabe daquilo, ele sabia exatamente o que estava acontecendo e o que iria acontecer. E ele sai, e ele volta para a Galiléia, ele sai de Betânia, vai para a Galiléia. Mas a Bíblia diz que praticamente 4 dias ele chega ali, né? Que quando estava sepultado já o Lázaro. Mas quando ele volta, a irmã começa a chorar, mas falar com Jesus: Jesus, se você estivesse aqui não teria acontecido isso. Olha, Jesus, se você tal... Olha, amado, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Jesus, Ele sabe, Ele cuida melhor do que qualquer pessoa. E ali ela começa a falar, começa a se lastimar. Jesus fala assim: olha, calma, calma. Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Jesus se compadece também. E eu achei isso lindo, quando Jesus ele começa a se comover com os seus amigos. Isso quer dizer, sabe o que? Que Jesus, Ele não olha para nós de uma maneira, você quem que é? É o número tal, você é o número tal. Não, Ele olha com um olhar de amor. Ele olha e fala o seu nome. Ele sabe, Ele conhece os teus sentimentos, Ele sabe as tuas fraquezas, Ele sabe exatamente como você está hoje. Ele sabe que muitas vezes você não tem força para glorificar Ele, você não tem força para caminhar com Ele, você não tem força, você não tem coragem sequer para dizer assim: Jesus, eu quero andar contigo. Mas Ele é aquele que te dá ânimo, Ele é aquele que tira essa mornidão, Ele é aquele que tira toda e qualquer morte na nossa vida e põe vida. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele chega, ele ora, ele conversa, ele se compadece, ele chora, e eu pude ver isso. Eu falei: glórias a Deus. Eu fiquei pensando, e aí ele fala: onde pusesse teu irmão? Onde pusesse agora? Onde foi posto? Está aqui. E ele vai, e eu acho interessante que a irmã já começa a falar: olha, não, Jesus, sabe o que é? Ele já morreu, já faz 4 dias, já está cheirando mal. Sabe? É exatamente desse jeito quando nós chegamos diante de Jesus. Se a gente fosse examinar as escrituras e pudesse falar assim: como que você está chegando diante de Jesus? É exatamente desse jeito, cheirando mal. Muitas vezes a podridão na nossa vida, a morte já entrou na nossa vida e a gente está morto. A gente está se sentindo como o Lázaro, ali agora, atado, em um túmulo, está morto. E Jesus, ele ora, ele fala com Deus, para que o povo pudesse saber que Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus. E aí Jesus, ele começa agora: tira a pedra. Amado, será que não está na hora de nós pedirmos para Jesus: Senhor Deus, será que tem alguma coisa da minha vida que eu ainda estou morto?
está me matando? O que está me matando? Muitas vezes estamos andando, mas nós estamos mortos espiritualmente. Nós não conseguimos orar para Jesus com maior clareza e dizer: Jesus, estou aqui, eis-me aqui. Jesus quer que você fique vivo, porque Ele é a ressurreição. Você quer essa vida em você? E Jesus, Ele é esse que pode te dar vida, mas é preciso você crer. Quando Ele falou: tire a pedra, foi preciso as pessoas crer. Porque fica imaginando alguém que já está morto 4 dias, e você chega para ele e fala assim: tira essa pedra. Além da pedra ser pesada, dizer assim, só para você ver o defunto e depois fechar de novo, dá um maior custo. No mínimo as pessoas iriam pensar isso, mas eles criam em Jesus. E aí foi tirado a pedra. O que é falado? Lázaro, sai para fora. Meu amado, Jesus, Ele quer tirar toda morte da nossa vida. Tudo que for morte na sua vida, meu amado, Ele não está interessado em que você morra. Por isso que Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida eterna. Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. A vida eterna é melhor do que qualquer coisa que você possa querer neste mundo. É melhor do que qualquer posição que você possa ter. É melhor do que qualquer coisa que um homem venha a te oferecer. A vida eterna é algo dado por Deus a nós. E nós temos, meu amado, que agradecer a Ele sempre, constantemente. Se você não tinha o hábito de agradecer a Deus, você passe a ter esse hábito. De dizer assim: Jesus, obrigado, porque o Senhor levou sobre si os meus pecados, as dores, meu Deus. Olha, amado, você poderia aguentar tudo que Ele passou? Com certeza não. Você poderia passar um pouco da humilhação que Ele passou. Isso antes de ser crucificado. Ele é açoitado, bateram nele, esbofetearam Ele, puseram a coroa de espinho, bateram com uns canos lá, imagina. Humilharam Ele de todas as formas. Batiam nele e diziam assim: agora tu não és o Filho de Deus, fala quem bateu. Fica imaginando. Pois é, cada bofetada daquela, cada açoitada, ou cada, sei lá, coisas que fizeram com Cristo, foram nós. Fomos nós que fizemos aquilo. E Ele, com grande amor, Ele vem e nos ama. E nos dá o que? Nos oferece vida eterna. Jesus nos oferece vida em abundância. Jesus nos oferece vida para que nós possamos viver com Ele. E essa vida não é uma vida igual que nós temos, o que? No máximo aí 80 anos. Um homem dá, vai 100 anos. Velhinho, gagazinho, já não faz mais nada. 100 anos de vida, no máximo. Não é essa vida que Jesus tem a nos oferecer. É uma vida eterna, sempre, constante, não tem fim. E o que Deus tem preparado para mim e para você é inimaginável. Você não pode imaginar, amado. Você não poderia sequer entender as coisas que Deus tem preparado. E a Bíblia nos ensina sobre isso. E quando eu estava meditando aqui, quando Jesus fala assim: Lázaro, sai para fora. E aí aquele homem que estava outrora já totalmente decomposto, né? Porque 4 dias já fedia. Aquele homem sai agora pulando dali, porque eles estavam atado, e ele provavelmente saiu daquela tumba pulando, né? E todo mundo puderam ver o poder de Deus naquela hora. Aí eu falo para você: será que Deus não é suficiente para te fazer viver também? Deus, Ele pode hoje fazer algo maravilhoso na sua vida, meu amado. E Ele ser o Deus, aquele Deus que Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, na sua vida.
te fazer sair daqui hoje, não como você entrou, mas totalmente cheios de Jesus, totalmente cheio dele, dizendo assim: eu encontrei o príncipe da vida, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que pode me fazer viver. Aleluias! Jesus é o único que pode, meu amado. Tá, você vai fazer projetos, daqui a 2 anos, 10 anos, tal, sim, e daí? Depois? Vou envelhecer, deixar para os meus filhos, sim, e daí? Depois? Não sei, acabou os projetos, né? Eu vou deixar para quem vai ficar aí, tá bom, e aí depois Deus vê. Não é isso que Deus quer. O plano de Deus já foi feito muito antes de nós termos nascido. Jesus tem um plano de salvação para todos nós, tá? Jesus, ele não te fez, ele não te formou para que você apenas nascesse, crescesse, reproduzisse, né? Envelhecesse e morresse. Não é só apenas isso, mas para que você pudesse ter vida em abundância junto com ele. O plano de salvação de Deus é para que você se achegue a ele. Você não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, amados, tenhamos Jesus, o autor da vida, em nós. Que nós tenhamos hoje, saiamos daqui hoje com convicção, dizendo assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor. A partir de hoje o Senhor será o meu único Salvador. A partir de hoje eu creio totalmente, 100%, que o Senhor é o autor da vida, que o Senhor é aquele que pode dar vida, que o Senhor é aquele que pode regenerar pessoas, o Senhor pode transformar pensamentos, mudanças de caráter. Eu creio que o Senhor pode hoje transformar o meu problema em uma solução. Meu amado, quantos que Jesus até hoje está transformando? Hoje nós cantamos uma música: eu nasci de novo. Você pode declarar isso? Diga assim: eu nasci de novo. Isso é um novo nascimento, nascer na água e no Espírito, meu amado. Nasça de novo em Jesus, nasça de novo nele. Ele é esse autor da vida. E quando ele falava essas palavras, eu fiquei pensando, imagina só Jesus falando isso para mim, falar assim: Josiel, eu sou a ressurreição e a vida. Eu falei: essas palavras para quem que é? Para mim. Então ele está falando comigo. Ele falou mais de 2000 anos atrás, e eu estou aqui vendo essas palavras vindo do Messias, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Antes de você viver, é preciso você crer. Creia em Jesus, creia no Filho de Deus. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos salvar, ele te ama. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Glórias a Deus. Jesus te ama, amado. Glórias a Deus. Do versículo 1 em diante, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como uns de quem os homens escondiam o rosto, eram desprezados, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Creia nele, creia nele. Cada vez mais dependa dele, cada vez mais tenha temor nele, porque é ele o único que pode mudar na sua vida, é ele o único que pode transformar na sua vida, é ele o único que é digno de ser adorado, que é digno de ser louvado. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos. Que o Senhor Deus venha, Senhor Deus, nos renovar. Renova as nossas forças. Renova, Senhor. Nós dependemos do Senhor e queremos o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até aquele grande dia. Que todos nós tomamos posse e determinamos em nome de Jesus a tua vinda, e nós estejamos com o Senhor em nome de Jesus. Toda a igreja recebe e diz amém. A paz do Senhor, amados.